do Brasil e do mundo, por isso a gente vai lá para a nossa redação, ela que está com a gente nessa semana. Carol, boa tarde para você, querida, bem-vinda mais uma vez ao TJ Aparecida, tudo bem? Oi, Edu, boa tarde para você, para a Rafa, tudo bem? Espero que vocês também. Boa tarde para quem está em casa. Olha só, a gente começa falando que a guerra na Ucrânia completa nesta quarta-feira 6 meses, no mesmo dia que o país celebra 31 anos de independência da União Soviética. As ruas amanheceram desertas hoje na maioria das cidades ucranianas. A festa pelo 31º aniversário de independência da União Soviética deu lugar ao medo. Na véspera do feriado, um dos mais importantes do país, os serviços de inteligência dos Estados Unidos alertaram para o risco de ataques russos, principalmente na capital Kiev. O governo pediu aos moradores que evitassem sair de casa e não se reunissem em grandes grupos. Também proibiu celebrações públicas até amanhã. Em discurso à nação, o presidente Volodymyr Zelensky afirmou que a Ucrânia renasceu após a invasão russa. Ele declarou ainda que não vê mais a guerra terminando com paz, mas sim com vitória. Vestido com uniforme de combate, Zelensky acompanhou depois as homenagens pelo Dia da Independência. Na Catedral de Santa Sofia, participou de um momento de oração ao lado da primeira-dama e de líderes religiosos. E foi ao memorial construído para lembrar os mortos na guerra. Em 6 meses de invasão russa, milhares de soldados e civis perderam a vida e milhões foram forçados a fugir. Vários líderes europeus reafirmaram apoio à Ucrânia, com mensagens de apoio à luta pela independência. No Vaticano, o Papa Francisco pediu que sejam dados passos concretos para acabar com a guerra e evitar um desastre nuclear na usina de Zaporídia. O pontífice também afirmou que os inocentes pagam por essa loucura que ocorre de todos os lados e chamou os comerciantes de armas que lucram com os conflitos de delinquentes que matam a humanidade. A vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, rebateu as acusações de corrupção do Ministério Público, que pediu 12 anos de prisão para ela. Veja os destaques do Giro de Notícias pelo Mundo. O procurador Diego Luciani acusou a ex-presidente de fraudar o Estado num esquema de desvio de recursos públicos durante seu governo, de 2007 a 2015. Cristina Kirchner afirmou que a denúncia do Ministério Público é repleta de argumentos fictícios. Disse que a mídia está mentindo para o povo. E acrescentou que uma campanha política contra ela está prestes a começar. Além da condenação a 12 anos de prisão, o promotor pediu que a ex-presidente seja proibida de ocupar cargos públicos. O governo japonês anunciou hoje que não vai mais exigir os testes de Covid-19 para quem for embarcar em viagens e estiver vacinado. A medida vale a partir do dia 7 de setembro. Até então, os passageiros precisavam apresentar um certificado atestando que não estavam com o coronavírus. Apesar da flexibilização, o Japão registrou um número recorde de mortes diárias por Covid nesta semana. 343. Os casos confirmados também voltaram a subir, totalizando num só dia 208 mil. O governador do Texas, nos Estados Unidos, declarou 23 condados como áreas de desastre após a segunda pior tempestade dos últimos anos. As chuvas torrenciais e inundações destruíram as principais estradas da região e provocaram graves danos em residências. Ruas ficaram debaixo da água e as equipes de emergência tiveram que usar botes para resgatar os moradores que ficaram ilhados. Você já ouviu falar dos carros voadores? O nome certo é veículo elétrico de pouso e decolagem vertical. Nome difícil, né? Esse modelo vem sendo desenvolvido por uma empresa ligada à brasileira Embraer. A novidade é que a companhia marcou para o mês que vem os primeiros testes com passageiros em Chicago, nos Estados Unidos. Com essa simulação, que deve durar 3 semanas, a empresa quer analisar todas as operações que envolvem o veículo em solo e no ar. Em julho, a Embraer revelou ao público o designer do primeiro carro voador. A ideia é produzir mais de 200 unidades até 2035, com capacidade para transportar 4,5 milhões de passageiros por ano em mais de 100 rotas no Rio de Janeiro e região metropolitana.
E vocês, teriam coragem de andar nesse carro voador? Daqui a pouco a gente vai virar aquele desenho, os Jacksons, né? É com vocês. Eu tenho medo de altura, viu, Carol? Ser bem sincero pra você, eu não gosto muito, não. Eu tenho um pouco de medo também, mas cena de filme, né? Obrigada, Carol, Valeu. pelas informações. Né?